Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos dar continuidade então, a não ser que alguém, algum de vocês aí tenha alguma dúvida que de repente ficou no finalzinho da aula ali, não deu tempo de estar compartilhando, fique à vontade. Os irmãos que assistiram a aula, não vieram, mas assistiram a aula. Nossa, a aula foi muito boa. Eu tenho sorte que eu nasci com a Bíblia. Glória a Deus. Já deu uma replicada, né, pastora? Foi muito bom. Foi assim, abriu o leque. Assim. Que bênção, que bom. Eu fico feliz. Eu fico feliz demais. Com certeza. Fez muito propósito. Aprender para ensinar. Exato. É aprendendo e ensinando, né? Sendo abençoado e abençoando. Profetas, né? Exato. Já coincidiu aí, né? Não foi no tempo certo, na hora certa. Coisa boa. Os irmãos que assistiram, tem alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo? Nada? Tá tudo certinho? Então tá bom. Nós vamos dar continuidade então. Falamos, sobre o ofício, estamos falando sobre os ofícios de Cristo. Falamos na semana passada sobre o ofício de profeta, Jesus exercendo essa função de profeta, claro que destacado de todos os outros profetas que já houveram em Israel. Aliás, Jesus ele é diferenciado em todos os aspectos, A gente vai percebendo aqui que mesmo que ele exerça a característica aí, por exemplo, do profeta, mas não era um profeta como os demais, como João Batista, como Jeremias, que foi onde, aliás, quando compararam ele lá, quem falam, o que falam de mim, Quem fala o que fala de mim? É como um dos profetas A ou B. Não, ele é, inclusive, o próprio Deus que, na condição humana que se colocou, que se esvaziou e se dispôs lá, ele exerceu o ministério profético, mas sempre diferenciado, E hoje a gente vai ver sobre mais dois ofícios de Cristo. Um é o sacerdote, ou sacerdócio, e o outro Jesus como rei. Então, como sacerdote, eu quero inclusive pegar um texto de Hebreus. Vamos ler Hebreus aqui, inclusive alguns capítulos, Alguns textos aqui. O livro de Hebreus, ele vai tratar muito da questão do sacerdócio levítico, muito dessas cerimônias do Antigo Testamento, de toda aquela pedagogia, e traz Jesus, inclusive, comparando que tudo que no Antigo Testamento foi feito, até o ofício do sacerdote, Jesus, tudo aponta para Jesus, e Jesus é o cumprimento de tudo isso, Então é por isso, amados, que eu sempre bato nessa tecla, eu vou falar umas 1000 vezes isso aqui ao longo do curso. Antigo Testamento precisa ser lido, interpretado à luz do Novo Testamento. O Antigo Testamento deve ser uma seta, uma flecha, um sinal que aponta para Jesus, que nos leva até Cristo. O próprio livro de Gálatas, capítulo 2, eu acho que é verso 20 ou 21, me ajudem aí nessa referência, não anotei aqui, acabou vindo na memória agora, Então, acho que é Gálatas 3:20 ou 21, alguma coisa assim, que vai dizer que o Antigo Testamento, ele nos serviu para nos guiar até Cristo. Foi um tutor, um aio, depende da versão aí. A lei serviu para quê? Paulo questiona, ou melhor, as pessoas questionaram porque Paulo estava falando sobre a lei, que essa lei, como Hebreus também trabalha isso, que essa lei teve um propósito e ela acabou em Cristo. O próprio Jesus disse em Mateus, lá pelos capítulos 5 e 6, ele disse que ele não veio tirar de vigor a lei, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então ele cumpre a lei e nele essa lei é ressignificada. É bem interessante, essa compreensão que a gente percebe ali no Novo Testamento. Mas o Gálatas, é isso mesmo? 3, 20, 21, alguma coisa assim, não? 3, 21. 21, meu irmão. Lê pra gente aí, por favor. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É isso mesmo? Acredito que é. Bora lá, vai lendo aí, deixa eu ver aqui. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus?
É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a elas. Exato. Você leu 21. É o 24 que é o que eu quero mesmo, que vai direto no assunto. Mas pode continuar a leitura, por favor? 22, 23 e o 24. 23 e 24. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Olha que coisa interessante. Você leu até o 24, né? 24. É porque a versão é diferente, né? Mas eu gostei. A lei veio para nos guardar, né? Ser os nossos guardadores, tutores, pedagogo, nossos condutores. São esses os significados aí do texto. Então é bem interessante a gente... Ele fala assim, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Isso. O aio é um pedagogo, é um tutor. É alguém que cuida de uma criança até que ela chegue à maturidade, né? Então essa é a ideia aqui do texto em si. Então, o aio, né? O aio é um tutor, no caso. É um tutor, um pedagogo, né? Alguém que tem... Hoje, como é chamado, meu Deus? É tutor mesmo, é tutoria, né? É tutor, né? Quando legalmente, você é responsável por uma pessoa, responde por ela e tem essa função de educá-la, guardá-la, né? Enfim... de estar levando você é responsável por essa criança ou essa pessoa até que ela seja adulta, até que ela seja madura. Esse é o sentido. A lei então serviu de aio, ou seja, do tutor até Cristo. Isso, para nos levar até Cristo. A relação com Cristo é a maturidade cristã. Tanto é que Paulo em Efésios, capítulo de número 4, versos 12, 13, 14, 15 e 16, aproximadamente, vai dizer nesse sentido, né? Que a gente, pelo ministério, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, somos, por Deus, levados à maturidade até que a gente possa ir crescendo até chegar à maturidade, à estatura de varão perfeito em relação a Cristo, né? Nessa questão figurada. Então, essa é a proposta do Antigo Testamento, de nos levar ao conhecimento de Cristo. É por isso que o autor dos Hebreus, e a gente vai ler aqui, né? Bastante coisa de Hebreus, mostra isso, que Jesus é a revelação perfeita, desde o capítulo 1, verso 1, né? Que eu já citei umas 3 ou 4 vezes para vocês aqui. Lembram do Hebreus 1 e 1? Não? Então vamos ver lá. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Ele é a expressão máxima da sua pessoa. Hebreus, capítulo 1, verso 1, varão. Já chega daquele jeito, abrindo aí, desembaiando a espada, né? Que é que os varão pentecostal, Pai amado, já é assim, né? Desembanha a espada. Eu congreguei na Assembleia de Deus por muito tempo, 14 anos me parece, se não me falha a memória. E nós usávamos a Bíblia e a harpa cristã, né? E um dia o irmão disse assim: irmão, traga a espada e o canivete. O canivete era a harpa cristã que ele falou. Então a espada e o canivetinho. Então... a gente já percebe, amados, né, o livro de Hebreus já introduzindo Jesus como sendo superior a tudo que o Antigo Testamento ele propunha, né? O propósito de Deus para a humanidade em relação a Israel era preparar mesmo essa nação para revelar o Cristo ao mundo. Então Israel era um bercinho, né, que abarcava o menino Jesus para revelar o mundo. É por isso que a gente entende quanta paciência, quanta perseverança, quanta tolerância Deus teve com Israel. Israel não tinha nada demais, não era especial em coisa nenhuma. Eram pecadores, muitas vezes na história, pior do que os pagãos. Os profetas vieram denunciando isso muitas vezes, em muitas ocasiões da história de Israel. Porque hoje a gente vê assim, às vezes, um glamour com Israel, que é um povo assim, parece que superior de alguma maneira. Não é, amados. Na história eles foram tanto quanto, ou pior, do que as nações em sua volta. Mas a misericórdia de Deus, a palavra empenhada de Deus a Abraão, é que fez com que Deus, esse propósito maior, que era trazer Jesus ao mundo,
É por isso que tolerou, preservou esse povo, muitas vezes incrédulo, muitas vezes idólatra, né? Deus teve que tratar séculos e séculos para que a idolatria de Israel fosse sanada. O cativeiro babilônico, que foi aí talvez o remédio último, né? Que ali em 500, anos 600, para arredondar o trem aqui, anos 600 ali, então, mas para trás você tem mais de 1000 e tantos anos, né? Israel ainda flertando com a idolatria, praticando idolatria, se desviando, se prostituindo, né? Figuradamente, espiritualmente falando e tal, mas enfim, a questão é, então assim, Jesus que é o centro do negócio, Jesus que é o propósito maior. Deus preserva Israel na humanidade, na história, para o bem da humanidade. A igreja é preservada na humanidade para o bem da história. Deu uma invertidinha aqui nos propósitos, né? Como a igreja também me parece que não é lá essas coisas. Que a gente acha que a gente é a última bolacha do pacotinho, né? A gente acha que também é superior. Não, amados, somos pecadores que vivemos debaixo da graça e Deus se relaciona conosco por causa de Jesus. E apesar de nós. Não é por causa de nós. Então essa ilusão religiosa que nós somos também uma casta de seres humanos especiais, não somos, amados. Somos pecadores tanto quanto, só fomos alcançados antes do que os outros que ainda não foram e revelam a sua natureza de uma forma mais explícita e pecam abertamente. A gente peca muitas vezes sorrateiramente, não é? A gente tem essa ilusão que nós somos os preferidos de Deus. Não. A graça de Deus nos iguala, põe todo mundo debaixo da mesma régua. Todos os pecadores, uns alcançados pela graça e reconhecem isso, e procuram se entregar a Deus, vacilam uma vez ou outra, pecam, se arrependem e continuam a caminhada. Esse é o processo da santificação. E outros não, rejeitam a Cristo, vivem também segundo os seus desejos, e a diferença é essa, não é que nós não somos pecadores, somos pecadores. Então qual é a diferença de quem serve a Cristo e quem não serve a Cristo? Não é o fato que a nossa natureza não é a mesma, ou que nós não somos pecadores. A questão é que a gente não se entrega ao pecado, né? Que o pecado nos aflige, porque há um Espírito de Deus, Espírito de Cristo que habita em nós. Há um sangue de Jesus que nos responsabiliza por esse conhecimento e por essa experiência de relação. Mas é Cristo que está mediando tudo isso. É Cristo que está equilibrando tudo isso. É Cristo que é o ponto onde nós nos relacionamos e nos reconciliamos com Deus, ou somos reconciliados com Deus. Então é Cristo, é Ele, irmãos, né? O senhor concorda com essa palavra que eu vou falar aqui agora? Que nós cristãos, a gente peca acidentalmente? Porque se não for, é muito perigoso. Porque como nós recebemos uma tal revelação e tais recursos da graça, e a gente peca voluntariamente, de uma forma obstinada, hipócrita, voluntária nesse sentido. Então é para se questionar que salvação é essa que alcançou essa pessoa. Sim. O pecar por acidente é inevitável, né? Quem é que não peca? Sim. O João vai falar isso, é mentiroso. Quem diz que não peca? Filhinhos, não pequeis, essa é a advertência. Mas se pecar, vocês têm um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo, aquela coisa toda. Então nós temos que pecar por acidente, nós temos que pecar por fraqueza. Nós não podemos pecar voluntariamente, intencionalmente, de uma forma planejada, né? Descaradamente, hipocritamente. Até mesmo porque diz que a tentação ela é humana, né? Uhum. Nós somos tentados, mas até pecar. Exato. E o problema não é pecar, o problema em si não é pecar, mas vocês acham que Deus olha para nós e fica surpreso quando a gente peca? Você acha que Deus fala assim, poxa, confiei em você. Eu frustrei Deus, decepcionei Deus. Que conversa, a gente não conhece nem Deus e nem a nós. Né? O problema não é pecar, o problema é pecar dessa forma, hipócrita, voluntariamente, pecar e não sofrer após o pecado, não buscar restauração em Deus. Isso é o problema, porque pecar, inevitavelmente nós pecamos. A grande diferença, eu pego no Antigo Testamento, até no Novo também, mas o Antigo Testamento tem muito emblemático Saul e Davi, né? O Saul pecou e tentou justificar o seu pecado por 2 vezes, tanto é que Deus disse, rejeitei esse homem já, porque ele tenta sempre se justificar. Moralmente, eticamente, o pecado de Davi foi muito mais agudo, muito mais grave. Ele mata um homem, ele adultera com a mulher, a posição era a mesma dos dois.
Mas quando Davi esconde também um aninho lá, viu? Debaixo dos panos lá. Se o profeta não vem, mete o dedo na cara dele, conta aquela historiazinha também, né? Se chegar direto para ele, de repente, Davi fala, tu é o segundo que vai morrer, ele vai saber. Então, na sabedoria, contou aquela história, né? O rei se indignou, esse homem tem que morrer, então, mas é tu esse homem, né? Eu não pequei contra o Senhor, transpassado foi teu pecado, não morrerás. Então, olha como a relação é diferente. A disposição, a resposta do coração é diferente. Em ambos os casos são muito semelhantes. Então, por que Davi, mesmo com toda a situação, Deus ainda fala segundo o meu coração? Porque era sincero, era honesto. A gente lê o Salmo 32 e o Salmo 51, né, que esses dois salmos são escritos por Davi por ocasião desse período de pecado de 1 ano 32 e por ocasião da confissão no 51, a gente vê o sofrimento. Davi era um pecador que sofria. O grande problema são esses pecadores de hoje que não sofrem, justificam o pecado. Esse é o grande problema, mano. O pecador de Deus, Davi era o pecador de Deus, era o pecador preferido de Deus, era Davi, né? Esse é meu pecador. Por quê? Havia essa sinceridade. Então, assim, os pecadores, eles se diferem em pecadores e pecadores, eu estou falando aqueles que servem a Deus. Porque até o pecador de Deus, ele é exemplo no próprio pecado. Parece estranho isso, né? Ah, André, você não está incentivando, legitimando pecado, incentivando. Não, preste atenção aqui no que eu quero dizer também, né? Está gravado, estranho. Vai ficar gravado. Então, o pecador que ele peca, e Deus fala assim, eu gosto desse pecador, no sentido que ele reconhece, ele sofre pelo pecado, ele se sujeita ao processo de restauração, e mais do que a sua fama, mais do que o seu nome, mais do que as suas conquistas, mais do que a sua história, mais do que a aprovação dos outros, ele ama a comunhão com Deus. E a qualquer custo ele quer restaurar a comunhão com Deus. E as outras coisas são como esterco, que ele pode deixar para trás. Porque a eternidade, o céu e a relação com Deus é mais importante que essas coisas que foram conquistadas ou esses louros humanos. Então isso aqui que a gente percebe, amados. Né? Então, antes os crentes sofriam, pecavam e era um sofrimento pecar. Meu Deus do céu. Hoje está descarado. Hoje, amados, eles pecam e ainda se unge com óleo de peroba. Ainda se justifica. O justificar aí que é difícil, tá? Esse amor que Deus teve por Davi é uma coisa assim, até difícil de tentar compreender, porque ele poupou a vida do Salomão, Davi já estava morto, velho. O amor que teve seu pai, eu vou poupar. Você tá doido, velho. E é o que ele faz com a gente, é a mesma coisa, né, amado? É a mesmíssima coisa, né? Como Deus nos ama, né? Lembro-me da harpa dos tempos, da Bleia, né? Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Daqui a pouco eu vou cantar aqui, vocês vão ver, vocês vão tremer de raiva, né? De poder, não, é nervoso, porque aqui é desafinado. Vamos aqui para Hebreus. Isso aqui foi uma introdução até longa, né? Hebreus capítulo 8, verso 3. Tá vendo como vocês fazem a aula, né? Coisa boa. Hebreus 3, falando a respeito do sacerdote, tá? Jesus, 3, né? capítulo 8, versículo 3 de Hebreus. Livro aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor. Alguns mais corajosos do que sábios querem dar nome. Mas eu, como eu não sou tão corajoso assim... Achando que é Deus, né? 8 e 3 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que isso aqui está se referindo a Jesus, referindo-se a Jesus, tá? Este também tivesse alguma coisa que oferecer. O Messias, como sacerdote, ele foi tanto intercessor como o próprio sacrifício. Esse é o ponto que eu quero que vocês guardem aqui para a gente desenvolver a nossa reflexão, tá? Então, Jesus, o Messias, como sacerdote, ele foi tanto intercessor. O que era o sacerdote? É aquele que intermediava, né? Só que em Jesus, em relação a Jesus, ele é tanto esse intermediador, esse sacerdote, como ele é o próprio sacrifício. Os da antiga aliança só eram intercessores, só eram, né? Quem levava o sacrifício, inclusive, eram os pecadores, né? Vários tipos de sacrifício. Jesus não, ele é o sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Então ele se oferece a Deus. E ele mesmo é esse intercessor que se coloca entre Deus e o homem. O homem não leva sacrifício a Deus por Jesus. É Jesus que é o próprio sacrifício e ele é o próprio sacerdote. Olha que coisa interessante.
O capítulo 10 aqui de Hebreus ainda, Hebreus capítulo 10, versículos de número 10 ao 14. Hebreus capítulo 10, versos 10 ao 14, continua nos falando ainda sobre essa questão aqui, ó. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Oblação era o sacrifício de um corpo, tá? Você tinha vários tipos de sacrifício, né? Tinha o libação, que era um derramamento, era um sacrifício líquido, né? Enfim, você tinha vários. Então, oblação aqui é o sacrifício de um corpo. Então, Jesus, ele nos santificou pelo sacrifício do seu corpo, né? Feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Então olha o que a Bíblia vem afirmando. Aqueles sacrifícios não tinham poder de remover o pecado da vida dos ofertantes. Aquilo era um paliativo, amados. Vocês sabem o que é um paliativo, né? Quem já teve dor de dente sabe o que é um paliativo na madrugada. Eita. Álcool, perfume, gelo, aquilo que é para ver se ameniza a situação momentaneamente. E só tem duração 1 minuto, ainda tem xilocaína, 1 minuto. Eu passei por todos esses processos. Né? Isso é paliativo. Você colocava, queimava a boca, despelava a gengiva, não resolvia, porque havia uma inflamação ali. Quem está dando risada agora, na época chorava. Né? Então, paliativo é aquilo que tem duração momentânea, de curto prazo, isso era paliativo. Esses sacrifícios, eles eram ali simbolicamente, esses paliativos que possibilitava Deus continuar se relacionando. Agora, como Deus fazia isso? Por que Deus fazia isso? Lembra que eu falei, acho que na aula passada, ou retrasada, que o sacrifício de Cristo, acho que foi a primeira aula, né? O sacrifício de Cristo, ele foi, na verdade, oferecido na eternidade? Vocês lembram? Não lembram. Na eternidade. Lembra? Isso, na eternidade. Lembram dos textos? Que é importante a gente lembrar os textos, né? 1 Pedro, capítulo 1, anotem aí se puder. Tá aqui, né? Isso, deve estar aí na memória. A memória que não falha é o papel, né? Isso. Tem 2 textos. 1 Pedro 1:20. 1:20 e Apocalipse. 1 Pedro 3:15. Mateus 16:13. Não, o Pedro ainda assim, 1:20 que se refere a isso, né? Ah, tá. Que ele ofereceu o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Me parece que é o 1 Pedro 1:20. Vocês confirmam aí? Quem está na cabeça? 1 Pedro 1:20, 1 Pedro 3:15. Isso. Aí vem Apocalipse também. Não sei se eu dei essa referência para vocês. Vamos fazer essa recapitulação dessa aula, é só para guardar essa informação, tá? Apocalipse 13:8 também. Então vocês podem guardar na memória isso aqui, ó. 1 Pedro 1:20, Apocalipse 13:8. Estou falando em referência ao que o sacrifício de Cristo na eternidade já foi oferecido na ótica da Trindade. É por isso que Deus, quando ele disse haja luz, ele já tinha dito antes haja cruz, né? Então Deus tratou o ser humano, pôde tratar o ser humano, mesmo após pecar, por causa que na eternidade isso já tinha sido resolvido. Deus não foi pego de surpresa, queridos, quando Adão peca, né? Tipo assim, e agora? Vamos para o plano B. Eu já vi algumas conversas assim, né? Deus teve um plano B. Deus não tem plano B nenhum. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus único é Cristo Jesus. Desde antes da fundação do mundo. Isso já estava na onisciência de Deus, na soberania de Deus estabelecido. 13, Apocalipse 13:8. São esses 2 textos, tá? Aqui, sei lá. Isso. Tudo. Não. Esses 2 textos como referência que Jesus foi oferecido. Oi, amado. É isso, queridos, os 2 aí. 13:8. 13:8. Isso, 13, Apocalipse 13:8. Bora, vamos para frente? Bora para frente? Então eu parei aqui no verso 11 do Hebreus 10. Bora voltar lá? Vocês conseguem voltar? Vamos voltar lá em 13 não, em 10 e 11 de Hebreus, estamos em Hebreus. Isso. Agora vai o 12.
Até o 14, tá? Mas este, ó, então vamos lá, para a gente entender. Então, os sacrifícios antigos, do Antigo Testamento, os sacerdotes, eles ofereciam repetidas vezes os mesmos sacrifícios que não podiam tirar pecado. Mas este, referindo-se a Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo aos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Viram a relação e a comparação? No Antigo Testamento, os sacrifícios eram dia a dia, ministrados, oferecidos. Nunca resolveram o problema da humanidade. Jesus, uma única vez, oferece-se a si mesmo como sacrifício substitutivo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e isso é suficiente para resolver o problema do ser humano. Tá certo? Uma única vez. O sacrifício de Cristo, ele é único e ele é eficaz. Não precisa de absolutamente mais nada para que o homem seja salvo. Deus já providenciou isso em Cristo, uma única vez. Nós não podemos, não temos condição de fazer absolutamente nada para acrescentar o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Eu ouço umas músicas dizendo assim, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Tá não. Já veio, amados. Há 2 anos. Não, se vocês ouvem e usam essa letra aí de música, repensem, reflitam. Né? O melhor de Deus já veio há 2000 anos, é Cristo. Não só o melhor, mas é o tudo de Deus, é Cristo. O que seria mais eficaz? Qual bênção maior teríamos da parte de Deus se não fosse o sacrifício de Cristo sobre nossas vidas, amados? O que seria? O que Deus tem de melhor? Não tem, é Cristo, né? Então a gente precisa se atentar para isso. Voltando em Hebreus capítulo 7, estávamos no capítulo 10, vamos para o capítulo 7, versículo 25 agora, 7 e 25. Portanto, ainda falando do sacerdócio, tá? Não deixe fugir essa informação, é o sacerdócio e o sacerdote Cristo que nós estamos abordando. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, na eternidade, Jesus continua sendo o nosso intercessor, o nosso sacerdote. Todos que chegam a Cristo podem ser salvos por ele. Eternamente ele intercede por nós, continua intercedendo. O sacrifício de Cristo, ele não acabou porque... Aliás, o escritor dos Hebreus, ele pontua algo muito interessante. O sacerdote levítico, ele tinha algumas exigências. Primeiro, o cara tinha que ser da tribo de Levi, né? E aí o autor dos Hebreus fala assim, nunca se ouviu falar que algum sacerdote veio da tribo de Judá. Então olha como Jesus, ele é diferenciado, ele quebra alguns paradigmas religiosos e algumas questões. Como, por exemplo, o texto aqui vai dizer, no verso 12, do capítulo 7, tá? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Então o sacerdote de Cristo traz outra lógica de relação. Eu já também ouvi algumas pessoas falando na transição de pastores, né? Ou o próprio pastor, depois que assumiu a igreja, falou assim, ó, mudou o sacerdote, muda a lei, né? Mas a Bíblia não diz mudando o sacerdote, é mudando o sacerdócio. É a lógica e a função do sacerdócio, não é a pessoa em si. Aqui é uma lógica totalmente diferente. Mudou-se a lei, porque as pessoas pensam, às vezes, né, comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, que tipo os cristãos assim são do faroeste, terra sem lei, a gente não tem lei. Não, né? Mas o Novo Testamento diz, nós temos uma lei. Qual é a nossa lei? A lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? O amor. É a única lei que Jesus, ele falou, essa é a lei que eu trago para vocês, é o amor. Porque no Antigo Testamento as coisas não eram feitas na base do amor, era na base da lei. O transgressor era chamado de ladrão, de transgressor e tal, era punido no rigor do negócio, né? De uma forma até punição capital. Mas isso não é mais duro, o amor não é mais brando, porque o amor traz responsabilidade. Então a gente às vezes pensa que o Antigo Testamento Deus era mais duro, mais rígido, não é nada, irmãos. Em comparação com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é implacável, o Evangelho é implacável. O Antigo Testamento só punia o pecador que era pego com a boca na botija.
Se conseguisse burlar a lei, não ser pego no pecado, ia embora. Passa batido. Agora, o Novo Testamento martela a consciência. Vai na natureza de cada um de nós. Trata as questões nas raízes. Jesus disse, se vocês ouviram o que os antigos disseram, olho por olho, dente por dente, porém vos digo, que aqui no seu coração, desejar o seu irmão, tiver ódio, seu irmão já é réu do fogo do inferno. E aquele que olhar para a mulher, aliás, os antigos disseram, né? Quem adulterar vai morrer, né? Pedrada, fogo, bomba de tiro e tudo mais, né? Brincando, isso aqui é... mas morria, era pena. E ele disse, só aquele que no seu coração desejar uma mulher que não é sua, já é um adulto e é réu do fogo do inferno. Amados, o evangelho ele é muito mais duro, ninguém foge, ninguém escapa. É uma consciência que foi plantada em cada um dos discípulos de Cristo que atormenta. O evangelho não nos deixa dormir em paz. Quando a gente peca, eu estou falando. Claro, né? O evangelho é o martelo do Espírito Santo na consciência de cada um. O perigo é que alguns vão cauterizando a consciência, que é o que a gente estava falando aqui na introdução. Aí é um perigo. Mas enquanto nós ainda sofremos por causa do pecado, enquanto ainda a gente faz as coisas e fica naquele temor, glória a Deus, o Espírito Santo continua tendo acesso à sensibilidade da nossa consciência e da nossa vida. Louvado seja Deus por isso, quando a gente peca e reconhece o pecado, né? Mas enfim, voltando um pouquinho aqui do sacerdócio, é isso aqui. O capítulo 4, ainda de Hebreus, voltando mais um pouquinho, verso 14 e 16... diz assim, ainda a respeito do sacerdócio, tá? Sacerdote. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, olha só, das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que coisa linda, amados, que esse texto aqui traz para nós. Vamos pensar no Antigo Testamento, o sacerdote, como era essa função deles? O povo vinha trazendo, cada um pecava o seu pecado lá e, como eu disse, tinha sacrifício diferente, né? E era bem interessante assim, porque dependendo do sacrifício, eu olhava, o pecado desse foi esse. Então, um trouxe um bodezão berrando no meio do arraial lá, disse, esse aqui cometeu um pecadão, hein? E vinha lá, e ele denunciava mesmo, né? O bode denunciava, né? Bichinho rebelde e tal. Enfim, eu não quero nem explicar todo o processo, que eu acho até interessante, bem pedagógico. Mas a questão é, o ofício, o sacerdote, friamente, fazendo o seu papel, pegava lá o animalzinho, sacrificava tal, oferecia o sangue, lá, vá-se embora, vem outro. Fazia isso, era uma produção, né? E o sacerdote, ele não tinha como se identificar, ele não se compadecia, ele não tinha simpatia, ele não tinha ligamento afetivo com nenhum daqueles lá. Ele fazia o seu papel, era um profissional da religião, por assim dizer. Era isso. Mesmo porque um ser humano jamais teria condição de absorver emocionalmente, espiritualmente, o pecado das pessoas. Muitos padres, ao longo da história, endoidaram, né? Em vários sentidos da palavra, porque o confessionário, eles iam absorvendo, como se fossem o sacerdote que poderia fazer isso. Os homens não têm condição, amados. O peso da culpa, a consciência do pecado, a carga emocional, a questão espiritual, um ser humano não tem condição nem de levar o seu próprio, quanto mais o dos outros. Não tinha condição. Então o sacerdote levítico era indiferente, fazia o seu papel e está tudo certo. O texto do verso 15 que nós lemos aqui vai dizer, nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo foi tentado. Esse em tudo foi tentado? Foi tentado em tudo. E o que é tudo? Tudo. Qual é a tentação que um ser humano sofre? Nós sabemos. Então, em tudo isso, Jesus também foi tentado. Na área sexual, foi tentado. Na questão de sofrer, né, decepções ou essas questões relacionais, também foi. Enfim, a sensação de ser abandonado por Deus também foi. E é interessante que Jesus ele tem propriedade para interceder por nós. Uma coisa é quando alguém vai se aconselhar com outra pessoa e a outra pessoa não passou aquilo que aquela pessoa está compartilhando. É diferente.
A gente cita versículo bíblico, a gente fala, você tem que fazer isso, faz aquilo, dá uma receitinha, manda embora para casa aí, né? Agora, quando a pessoa que está aconselhando sabe muito bem, passou na pele, sabe as limitações, as dificuldades, os desdobramentos, se sensibiliza com outra pessoa, a empatia, a misericórdia exercida é muito maior, amados. A propriedade que se fala é gigante em relação àquele que não passou. É por isso que os melhores conselheiros são aqueles que sofreram muito na vida. A gente vê muito isso daí acontecer no período do luto, né? Exato. Porque os cristãos, né, eles são chamados, né, no período, eles têm, né, esse momento assim de levar a palavra. E tem algumas palavras que a gente tem como um jargão que é perigosa, né? Que é o Romanos 8, né? Todas as coisas contribuem, né? Então, quer dizer, a diferença, existem 3 fatores aí no luto, né? Eu estudo bastante sobre isso, sobre a morte, a perda e o luto. Então, tem pessoas que vivem o luto. E a morte, aquele período, aquele momento de perda ali, ele tem que ser visto com uma certa compaixão de quem realmente passou. Exato. Né? E levando palavras que venham levar a pessoa a respirar e olhar para o futuro, entender o poder, a graça do Senhor e entender o tempo dele. Exato. Quem já sofreu luto muito intenso, agudo, né? Pessoas muito próximas, muito significativas na sua vida, primeiro já sabe, no momento do caixão lá é uma êxtase emocional. Não tem nada que fale que ali a pessoa não está nem ouvindo. E a pessoa sabe, quem passou no luto, que nenhuma palavra humana tem eficácia nenhuma. Tem um gesto apenas que pode ser um veículo do Espírito Santo. Companhia, abraço, presença. Acabou, amados. Quando a gente tenta falar alguma coisa, é em vão, é inútil. Mas é só lembrar de Jó e seus amigos. Era um luto por 10 filhos, era um luto em outras circunstâncias, mas ali os caras fizeram certinho 7 dias. Quando chegaram, viram o homem naquele estado, calados ficaram. Calados chegaram, calados ficaram. 7 dias. Pronto, era isso. Quando começaram a inventar, abrir a boca para achar explicação, para falar isso e aquilo, aí só agravou o sofrimento do pobre coitado do Jó. Então a gente precisa entender que em certas circunstâncias da vida, quem sofre é muito mais eficaz na mão do Espírito Santo para ser um processo terapêutico na vida da outra pessoa. É por isso que pastor de gabinete, crente religioso, pessoas que não têm processo de sofrimento na vida, privação, são as piores pessoas para acompanhar as outras, né? Mas enfim, Jesus, o texto vai dizer, não. Jesus, ele sofreu, ele foi tentado. Então quando nós oramos a Deus, através de Jesus, ele pega as nossas orações e leva ao Pai. E é interessante que não é como se sacerdote da antiga aliança, leva aqui, ó, pegou aqui e leva. Não, ele vai junto. Ele traz em si. E ele abarca nele cada um de nós. E quando a gente ora, né, a Deus, pedindo para que Jesus interceda por nós, e a gente ora porque nós estamos sofrendo uma questão de solidão. E aí Jesus fala, Pai, eu sei o que ele está, eu sei na pele, eu passei na pele isso. Deus não sabia, Deus não tinha essa limitação, Deus não teve essa limitação na sua glória de saber, experimentar, eu estou dizendo, apesar da onisciência de Deus, Deus não experimentou jamais solidão, nunca. Na Trindade, onde, aliás, antes de todas as coisas serem criadas, os anjos, os homens, Deus nunca ficou só, ele era a Trindade. Estava no estado de festa, perfeição, era uma família. Nunca Deus conheceu o abandono, a sensação de abandono, a solidão. Mas Jesus, ele sofreu isso. E a sensação de ser abandonado por Deus, embora não tenha sido, mas a sensação, como ser humano, por causa do pecado que envolveu ali a circunstância, sofreu. Então ele pode falar para Deus, Pai, eu sei o que é essa sensação. E ele pode interceder com muito mais propriedade. Aí quando a gente chega assim, o negócio está difícil aqui, estou cansado, estou esgotado fisicamente, emocionalmente, Jesus pode com propriedade falar, Pai, eu sei o que é isso, porque eu passei isso na terra. Senhor, uma grande ofensa eu senti, eu sofri, melhor dizendo, por uma pessoa muito próxima da minha vida, um amigo, um irmão, um pai, um cônjuge, enfim. Aí Jesus pode falar com propriedade, fala, Pai, eu também sei o que é isso.
um amigo tão íntimo que eu tinha lá na terra, ele fez isso comigo. Enfim, amados, tudo que a gente for levar a Deus por meio de Jesus, Jesus ele intercede com propriedade, não como um sacerdote frio, mas ele traz em si, ele absorve aquilo e ele se coloca no nosso lugar. É por isso que a oração em Cristo é eficaz, porque é em Cristo que Deus nos ouve, amados. É em Cristo que Deus nos... E nós temos um sacerdote que não poderia ser o melhor, porque passou todo o processo que nós passamos, sabe o que é isso. Jesus não colhe as nossas lágrimas, ele chora conosco, é diferente. Jesus não nos acolhe e leva ao Pai. Não, ele nos abraça e vamos dois juntos, amados. É isso que é a realidade que o Evangelho nos traz, e o sacerdócio de Cristo. Ele é eficaz. Né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deixa Deus ministrar no seu coração aí, amados. É isso que acontece. Glória a Deus. Aleluia. Oh, coisa boa é sentir a presença desse sacerdote, né, amado? Fica à vontade, amado. A gente interrompe a aula aqui, se for o caso, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. É o que está escrito aí, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de número 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Por que Paulo destaca aqui Jesus Cristo, homem? Justamente por isso, amados. Esse homem que nos representa diante de Deus, esse homem que se identificou conosco de tal forma que quando Deus nos olha, não nos enxerga, ele enxerga o seu Filho amado, Cristo Jesus, e é nele que nós somos abençoados. Aleluia. É Cristo, é por isso que eu fico falando, meu Deus do céu, a gente precisa mais do que, irmãos? Se a gente chega nessa consciência, eu preciso de mais o que? As coisas dessa vida, as privações, as perseguições, as questões materiais, emocionais, podem nos afligir momentaneamente, mas a consciência e o fato da fé nossa está construída nesse entendimento que Cristo nos basta, amados, nós enfrentaríamos essa vida com muito mais tranquilidade, apesar das lutas e das dificuldades. Os nossos irmãos, nos 300 anos da história da igreja, compreenderam isso de uma maneira plena. Por isso que eles iam à morte louvando a Deus. Eles iam lá para as arenas, os leões torturados, aos milhares, não negando a fé, perdoando os seus algozes, louvando a Deus com júbilo na alma. Amados, nós temos mais milhares, não é exagero não, é milhares, são milhares de histórias registradas, milhares, as outras que não foram, as outras tantas outras milhares ou milhões, quem é que sabe? Só a eternidade que vai revelar essas coisas, né? Enfim, mas esse entendimento que Jesus é esse sacerdote, e é bom demais, sabe por quê, amado? A gente não pertence a uma religião que a gente depende de um sacerdote humano. Eu não estou desconsiderando a liderança em si, não é isso. Eu estou dizendo que a Bíblia nos chama de um povo sacerdotal. Está em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2. Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ofereceres a Deus sacrifício por Jesus Cristo. Verso 9. Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um sacerdócio do rei. Todos os cristãos são sacerdotes em Cristo Jesus. E um não é mais sacerdote do que o outro, amados. Em relação à relação que nós temos com Deus, é por causa do sacerdócio de Cristo. Eu não preciso, a oração de ninguém é mais poderosa do que a minha, do que a sua. Ninguém tem mais conexão, tipo banda larga, 5G assim com Deus, sabe? Ninguém tem mais acesso a Deus do que outro. Todos têm igualmente, todos somos sacerdotes.
de Deus por causa do sacerdócio de Cristo. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo de número 1, deve ser verso 7, alguma coisa assim. Vocês me ajudem aí nesse texto. Apocalipse 1 de 7, me parece, né? O 1 Pedro 2 de 9, vocês acharam aí também, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa. A sua geração é única. Isso, exatamente. É 1 e 6, tá? Do Apocalipse é 1 e 6. Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Jesus nos fez, né? A Ele glória e poder para todos sempre. Ponto final, amém. Com exclamação ainda. Estão entendendo, amados? Estão entendendo a questão aqui? Então todos somos sacerdotes por causa do sacerdócio de Cristo. Vocês lembram da primeira aula ou segunda? Acho que hoje é a terceira ou a quarta, né? Quarta. Eu não estou lembrando mais de nada. Então, na primeira aula talvez eu lembrava de alguma coisa, agora eu não lembro mais de nada, nem o que eu falei. Eu nem sei onde eu falo as coisas às vezes, eu só tenho que saber o que eu falo, né, Barão? Então, olha só, o que eu falei na primeira aula, ou foi no comecinho de alguma forma, que a gente não pertence a uma relação, a um reino, a uma condição com Deus, onde as coisas são distantes, onde a gente precisa de um lugar específico, de um dia específico e de pessoas específicas. Nós não adoramos em um tempo, em um dia, com a liturgia, embora também isso pode acontecer. Isso aqui que é o equilíbrio que eu quero propor, que a gente às vezes vai para um extremo e vai para o outro, né? A igreja onde se adora a Deus, também. Único lugar? Claro que não. Aquela liturgia, ela é fundamental, é necessária? Não, mas também pode ser aproveitada, se a gente for um pouquinho inteligente. Pessoas podem nos ajudar na caminhada? Claro, mas elas não são essenciais para que a gente caminhe. Eu adoro a Deus somente num domingão, numa situação assim? Não, a adoração a Deus é um estilo de vida, no dia a dia, nas relações, em todas as relações que a gente tem. A adoração não é o que eu faço apenas, é o que eu sou em Cristo Jesus. E Cristo se revela no fruto que eu produzo nas relações. Não é? Então a questão é, a gente precisa entender que agora em Cristo nós adoramos a Deus, temos acesso a Deus. A minha oração no monte não é mais eficaz do que no vale, né? A minha adoração a Deus, meu louvor a Deus não é mais recebido no culto de domingo ou no chuveirão, né? A água descendo e as lágrimas também. A minha oferta de dinheiro a Deus não é mais recebida e é mais santa se eu dou num gasofilácio ou se eu ajudo uma pessoa em dificuldade na vida. Não é? Então a gente precisa entender, mas o negócio abrangiu, a cortina se abriu assim, ó, o véu se rasgou. E a gente vive na face de Deus no mundo, a gente caminha com Deus na vida. Essas questões eram religiosas, tinham um propósito no Antigo Testamento. Tempo, dia e pessoas, tinha que ser tudo daquela forma. Se não fosse, mano, o negócio não funcionava, né? E era disfuncional, porque nunca transformava ninguém. Esse processo religioso nunca transformou ninguém. E aí a gente precisa entender que agora nós temos um privilégio, que a partir de Cristo, o sacerdócio de Cristo, todos têm acesso a Deus. O pastorzão que tem 200 anos, é o dinossauro da igreja, tem acesso a Deus? Tem. O menininho que está chegando agora todo torto, todo enrolado, tem o mesmo acesso a Deus? Tem o mesmo acesso a Deus. Amém. Quem manja muito de Bíblia, quem é ignorante de Bíblia, mesmo acesso a Deus. Quem tem o chamado ministerial e quem é um membro comum, que a gente chama esses negócios, né? Romanos 14. Membro comum, guarde essa coisa que eu quero. Membro comum, vai falar daqui a pouco também, segura aí, velho. Eles disseram para mim, dois meninos, falaram assim: irmão André, chegamos um dia no culto, uma tarde, assim, um culto à tarde, a irmã que estava recepcionando perguntou para mim, dois irmãos, né? Falou assim: você é obreiro ou é irmão normal? Ele olhou para o irmão dele, olhou para a irmã e disse: nós somos normais, não somos obreiros. A ideia, então, né? Não é brincadeiras à parte, diga aí, amado. Agora, todo mundo, claro, tem um livre acesso a Deus, mas também eu acho que deve ser reconhecido que tem pessoas que têm mais intimidade com Deus que por toda uma situação, um problema. Eu sei que o horário Deus vai me ouvir, mas eu tenho que reconhecer que a minha pastora, o meu líder, uma líder, ela tem mais acesso, ela paga mais preço por situação. Meu ponto de vista. Já cansei de ficar para pastor,
por uma situação assim, agora aí só tem uma intimidade com o Pai. Deus aceita? Vamos lá. A gente entende que acesso a Deus todos têm igualmente, sem exceção. Deus não tem pessoas privilegiadas porque tem um chamado ministerial, não é? Então todos os cristãos, sem exceção. Os chamados ministeriais nos trazem responsabilidades, não privilégios. Então a gente tem o mesmo acesso a Deus. Alguns entendem e desfrutam mais disso e outros não. Mas não é porque eu tenho um chamado ministerial que tem mais acesso a Deus, não tem. Todos os cristãos em Cristo têm o mesmíssimo acesso a Deus. As suas orações são igualmente eficazes, porque é Cristo que faz essa intermediação. E eu acho que é uma pobreza muito grande a gente construir essa ideia de que pessoas, é claro que eu não estou desconsiderando que tem pessoas maduras que nos ajudam na caminhada em crises também. Já passaram por aquilo. Exato, em crises. Agora sim, a gente sempre transferir nosso privilégio e responsabilidade de construir a nossa vida com Deus, e sempre nessa infantilidade, nessa infantilização de transferir a responsabilidade para os nossos líderes, eu acho isso um desperdício daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que é para dar acesso a todos. Na antiga aliança você tinha de fato sacerdote, rei e profeta, tinha seus privilégios. O Novo Testamento desconfigura e muda toda essa estrutura, dando acesso em Cristo Jesus a todos os cristãos. Como eu disse, alguns entendem mais isso, desfrutam mais disso. Eu vou pegar um exemplo da própria mesa com os 12 e Jesus no meio. 12 apóstolos, inclusive, né? Aí na última ceia lá, Jesus, um de vocês vai me trair. A gente percebe ali que tinha níveis de intimidade, mas porque Jesus tinha falado, não, você vai ter mais, eu tenho esse grupinho, não, os 12 tinham, né? Jesus precisou trabalhar muito mais com aqueles que não entenderam do que com os outros. Mas enfim, aí um pergunta aqui, será que sou eu? Será que... ninguém teve coragem de perguntar para Jesus. Aí eles foram para quem? Joãozinho, pergunta lá, você que é mais chegado, você sabe disso. Pergunta lá. Vai chegar, pastor Carlos, assim, ó. Aí, ó, João deita a cabeça aqui no peito de Jesus e pergunta quem é, e Jesus responde. Aí eu me pergunto, será que João, dentre os 12, era aquele que tinha mais intimidade porque Jesus deu mais intimidade para ele, ou Jesus preferiu que ele tinha em relação aos outros? Não, os outros não entenderam. Aliás, nem os 12 entenderam, porque os 12 tinham entendimento ainda que Jesus era Senhor, que não estava totalmente errado, né? Jesus fala, vocês me chamam de Senhor, faz bem, porque eu sou. Mas eu não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor, mas os amigos têm o segredo do coração. Então Jesus veio trabalhar e retrabalhar e construir essa relação com o Pai que Ele proporcionou a todos. Aleluia! Não é a hora ainda. Não, tá não. Tá tranquilo, varão. Tá tranquilo. Tá perdoado, mas vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, viu? Então, amados, só voltando aqui. Então, o que acontece? Tem pessoas que entendem mais isso, mas o que Deus quer? Que a gente sempre recorra aos nossos irmãos mais maduros ou que estejam numa situação mais equilibrada para interceder por nós? Não. Embora Deus também, Ele quer que a gente interceda, confesse os pecados e a gente caminhe juntos uns com os outros. Mas é que todos nós possamos ter esse acesso a Deus diretamente, porque Jesus fez isso e proporcionou isso na cruz do Calvário. Para alguns líderes isso é bom, porque nos faz, as pessoas fazem, né? Nós fazemos as pessoas pensarem que nós somos. Isso enche o nosso ego, isso é muito bom. Isso. No sentido humano, vaidade. Mas se nós tivéssemos um pouquinho de juízo na cabeça, nós ensinaríamos esse povo que nós não somos responsáveis por ele, porque Jesus é e nós não temos condição. É por isso que a gente se mata, a gente morre e a gente prejudica o povo, porque a gente nunca emancipa espiritualmente as pessoas a Cristo. E a gente sempre prende, né, nesse sentido horizontal. Repito, e eu tinha falado antes, é que talvez eu não me fiz tão claro assim. Eu não desconsidero toda a questão ministerial, os dons ministeriais, como o pastorado, o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre. Não desconsidero essa bênção de Deus para a comunidade cristã. Mas essas pessoas, elas não estão numa casta superior, amados. Não são ungidos em detrimento dos outros, porque todos em Cristo são igualmente ungidos.
Porque senão a gente vai construindo essa ideia de blindagem de alguns líderes, né? E isso, amados, o que tem causado de mal na vida das pessoas é uma coisa absurda. E tirado o privilégio que Jesus nos veio dar de que todos nós tivéssemos acesso ao Pai diretamente. E a gente não precisasse mais desses intermediadores, desses sacerdotes. Porque o Evangelho não é uma religião de sacerdote, é de sacerdotes em Cristo Jesus. E nos dá esse privilégio de falarmos com Deus diretamente. Então, se eu posso falar com Deus diretamente, eu e Deus, por que eu vou requisitar alguém para interceder por mim? Se é Jesus que faz isso, e eu posso ter esse privilégio. Repito, não estou dizendo que a gente não deve comunicar as necessidades uns com os outros, que a gente como corpo não deve, né, buscar Deus e orar uns pelos outros, não é isso. A questão é essa, amados. Nós precisamos criar na nossa consciência e na vida uns dos outros, e principalmente nós líderes, devemos criar essa consciência de que Deus ouve a tua oração igual a minha. Eu sou pecador tanto quanto você. Eu não sou ungido coisa nenhuma, em detrimento a você. Nós todos somos ungidos, e o que intercede por nós é Cristo. A tua oração vai passar por Cristo e a minha por você vai passar por Cristo. Ué. Pastor, eu vejo o seguinte, que uns são mais assim, pergunta, né? Pergunta, outros são mais tímidos. Então eles querem atender daquele outro, achando que o outro tem mais aproximação, mais coragem de falar, né? Igual, ousadia, né? Mais ousadia. Igual Moisés, né? Uhum. Aquele trovão, o cara tudo com medo, não, mas você conversa com Deus, a gente só vai ouvir. Então, nós devemos fazer essa diferença. Isso, né? mas não Deus, né? Mas não Deus. Exato. Entendeu? Só que a gente perde muito nisso aí. Exato. Uns têm mais coragem, outros. Mas o que diz o Hebreus capítulo de número 10, verso 19, 20, 21, 22 e 23? Vamos ler o texto? Ó, Hebreus capítulo 10, aquele texto lá que a senhora falou, eu quero saber. A senhora falou de alguns. Segura aí, depois compartilha com a gente. Hebreus capítulo 10, amados, vamos ver o que a palavra de Deus ela diz para nós aí, tá? 10, 14. Hebreus capítulo 10, versos 19, 20, 21, 22 e 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, não é isso? Olha só, tendo, pois, você falou que uns não têm ousadia e têm timidez? 19, 10, 19, a partir do 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, né? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos, pois, como que diz o verso 20 em diante? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Isso. Tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos... Tu tá no apetite para ler a Bíblia, varão. Já passou do 23, ainda não? Era só Eu sou até o 23, mas tá de boa. até o 23. Tá tranquilo. Isso é um apetite enorme para ler Bíblia. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Deu para perceber, amado, o que o texto está propondo para a gente? Todos nós tenhamos isso, essa ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Então, olha que coisa interessante que o Evangelho nos propõe. É justamente isso, essa relação pessoal dentro de um coletivo. A gente precisa sempre trabalhar isso, porque infelizmente ou vai para um extremo ou vai para o outro extremo, né? Então hoje a gente está indo para um outro extremo também, que também ninguém precisa de ninguém mais, como se a salvação fosse... Isso está ficando muito complicado, Isso. porque a comunidade em si, a igreja em si, É desprezada. É desprezada, e a comunhão, o relacionamento, cada um por si, Deus por todos. E Deus não é por ninguém que não é por todos, né? Aí começa a distorcer a questão, por exemplo, o ministério trabalha com equipe. Uhum. Então, se essa equipe não estiver na unidade, na comunhão, no relacionamento, ela não tem efeito nenhum para fazer
o ofício sacerdotal. Mas sabe por quê, pastor? A gente é desequilibrado, irmãos. Nós somos desequilibrados. Nós somos desequilibrados. Ou a gente vai para um extremo, ou vai para outro extremo. É um negócio de doido. É por isso que sempre nós precisamos voltar à centralidade do que a Bíblia nos ensina. Nós somos desequilibrados por natureza, psicologicamente falando, espiritualmente falando, desalinhados fisicamente falando, em todo sentido. Então, Eu tomo até remédio. para dar uma equilibrada, né, varão? Hoje, e quem não precisa, pelo amor de Deus, de perto ninguém é normal, amados. É por isso que eu sinto um pouquinho distante de vocês. É sério. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa ter o equilíbrio, entender o que o Evangelho propõe. Eu tenho que chamar de doido. Você tá doido, certo? A gente precisa. Olhe para cá, por gentileza. A gente precisa, amado, sempre procurar esse equilíbrio que o Evangelho propõe. E o que a gente precisa entender nesse ponto aqui é isso. Esse é o privilégio, isso é a bênção do Evangelho, que Jesus, ele dá condição, recurso. Todos, sem exceção, podem ter relacionamento com Deus. Todos, sem exceção. Nós precisamos estar, na verdade, construindo isso em Cristo e nos emancipando nesse sentido. Agora, em outro aspecto, a gente sempre vai precisar do corpo de Cristo, porque um membro fora do corpo de Cristo só funciona na família Adams, não é? Só. É a fé, né? É a fé. Eu sempre ensino os membros, pessoal, a depender, sempre falei isso. Voltando àquela questão Sim. tem um versículo aqui de Tiago 5, 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Em relação àquilo que a gente estava conversando, e tem esse aqui que eu acho interessante, que ele fala aqui, ó. Ai meu Deus do céu, peraí. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Sim. Isso aqui é muito forte. Sim. Os dois textos estão fazendo as duas propostas, né? Para que a gente comunique as nossas necessidades, inclusive Paulo fala isso em Romanos, né? Comunicar as necessidades aos santos, Sim. intercedemos pelos outros e comunicar. Então, essa é a ideia do coletivo, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês que a gente precisa desconstruir essa questão de que tem pessoas especiais, Isso eu entendi. né? Entendi. Em detrimento das outras, mas que também não é que eu estou ensinando, que a Bíblia não ensina, que a gente não deve viver como esse corpo que comunica as necessidades, que partilha os momentos difíceis, que pede ajuda quando precisa de ajuda. Então aqui está proposto o equilíbrio das coisas. Um extremo é errado e outro extremo é errado. Qual é um outro extremo? Não precisa de ninguém. É eu e Jesus e acabou. E tem essas conversas aí também, né? Perigoso isso aí. Um dia... Acaba se suicidando. Muitas pessoas estão se suicidando por não confessar. Isso, esse âmbito mais extremo. Um dia o rapaz assim, eu não vou na sua aula não, eu não preciso de teologia, não aprendo de homens. Ixi. Aí eu falei assim, interessante, eu sei que você congrega na igreja, que você tem um pastor e que você ouve pregação. Quem é que prega lá? É anjo, meu filho? Ixi. Não é? Então, né? Esse processo que Deus usa mesmo. Comedor de feijão para cuidar de comedor de feijão. Por outro lado, né, então tem esse extremo, não precisa de ninguém. E por outro lado, essa dependência excessiva, né? Essa infantilidade, né? Essa relação a gente às vezes transfere até para Deus, vocês sabiam? Porque Deus não quer que a gente sempre dependa sem levar em conta a nossa parcela de responsabilidade. Entenda aqui que eu estou propondo. A nossa parcela de responsabilidade. Um dia eu vi uma discussão entre alguns líderes religiosos, não me lembro lá quem era uma líder lá religiosa e um pastor. E ela disse que a relação dela com Deus, e ela lembrava da figura paterna, do pai dela, que ao atravessar a rua, pegava a mão dela, né? E atravessava a rua, e como ela se sentia segura, aquela figura enorme, o pai e tal, né? A roupa, ela descreveu lá a situação e tal, e o pastor disse, mas eu entendo que a minha relação com Deus não é essa. Deus não quer todas as vezes pegar na minha mão e
me levar do outro lado da rua. Ele quer me ensinar a atravessar, me levar à maturidade, olhar de um lado para o outro. Isso não quer dizer que a gente não vai depender de Deus, é que Deus quer construir em nós maturidade, para que a gente chame a responsabilidade na parcela, naquilo que compete a nós. Porque a gente transferir a Deus, eu poderia aqui falar em tantas situações, mas a gente vai elaborar isso em outras ocasiões. A responsabilidade humana em relação à revelação que Deus nos dá, né? Então, assim, na verdade, os líderes, eles são mais responsáveis e muitos têm arrogado para si mais privilégios. Então, para mim, é muito pior as pessoas dependerem de mim do que eu levá-las à maturidade. Isso aí. Muito pior. Porque eu falar para a pessoa, faz isso, isso e isso, e eu estou sendo um representante de Deus, e ela fazer, dá errado, não dá certo, enfim. Então, assim, quem manda é muito mais responsável do que quem obedece. Quem obedece está fazendo aquilo que foi falado. Quem é mais responsável? É quem falou para fazer, não é? Então, olha só, que coisa perigosa que a gente está construindo. Mas, enfim, eu espero que eu tenha conseguido levar vocês a essa reflexão do equilíbrio que que a Bíblia propõe, né? Então, o sacerdócio de Cristo, o sacerdote, tudo que isso implica na nossa vida, é esse privilégio da gente estar se relacionando com Deus e também a nossa responsabilidade de, aí sim, ser representante de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Aí é outra história, né? A gente está falando de relações entre os discípulos de Cristo e uma relação entre aqueles que não são discípulos de Cristo e nós que somos sacerdotes. Então nós somos sacerdotes daqueles que ainda não pertencem a esse reino sacerdotal. A gente precisa entender isso aqui também. Volta de novo, peraí. Esse pedaço aí. Entre nós somos um reino de sacerdotes. Sim. Então todos nós temos esse privilégio, essa responsabilidade de intercedermos pelos outros e de cada um, né, de nós se dirigir a Deus. Em relação àqueles que ainda não pertencem a esse reino sacerdotal, aí nós somos os responsáveis. Aí nós somos os veículos de Deus. Aí nós somos o canal de Deus para levá-los a Cristo. Tem um texto lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, se não me falha a memória, 12, 14 de Hebreus, que diz o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Deve ser isso mesmo, né? É isso aí, Johan? Seguir a paz com todos, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Alguns entendem esse versículo da seguinte forma: eu preciso me santificar para ver a Deus. Isso é uma possibilidade? É. Porque na vida santificada que nós nutrimos um relacionamento com o santo, com Deus que é santo. Por outro lado, eu fico pensando, se eu preciso me santificar e a partir da minha santificação eu vejo Deus, a minha pergunta é, queridos, preste atenção aqui para entender a reflexão. Se eu preciso me santificar para ver a Deus, então a ideia é, não vi ainda, preciso me santificar para ver a Deus. Eu pergunto, de onde eu estou tirando a referência de santificação? Se Deus é a referência de santificação, então eu não me santifico para ver a Deus. Eu, que já vi a Deus e tenho o parâmetro do que é a natureza santa, santifico Deus na minha vida para que o outro que ainda não conhece Deus, veja Deus. Quando a gente ora o Pai Nosso, lembra do Pai Nosso, né? Não vai nunca mais orar daquele jeito lá, né? Pai Nosso, que estás no céu. Nós não estamos com medo de lascar. Vamos lá, mas Pai Nosso, que estás no céu. Só isso, até isso. Não, só aqui, ó. Santificado seja o teu nome. Eu fico pensando se Jesus estava nos ensinando a orarmos para que o nome de Deus fosse mais ainda santificado. Como se Deus não fosse absolutamente santo, perfeito, e não precisa de melhoramento, de aperfeiçoamento nenhum nesse sentido. Então eu entendo que quando Jesus fala assim, nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, é para que em mim, na minha vida, esse nome seja santificado. Com o propósito de que aqueles que não viram a Deus, eles possam enxergar Deus pela santificação em minha vida, do nome da pessoa de Deus. A gente tem uma desculpa muito grande, uma desculpa muito esfarrapada, melhor dizendo, né? Que a gente usa é a seguinte:
Não olha para mim não, eu sou cheio de falha. Olha para Jesus. Aí eu fico pensando, isso é um esquivo, isso é uma omissão, isso é uma covardia. Eu deveria falar assim, você quer conhecer Deus mesmo? Vê como que eu me comporto. E eu não estou dizendo que você vai achar em mim perfeição. Você vai ver em mim que um Deus santo e gracioso se relaciona com o pecador e está transformando isso. Você precisa ver alguma coisa de Deus na minha vida que não é possível. Se a gente não pode chamar uma responsabilidade dessa para nós, é muita covardia, é muita omissão. Jogar tudo para Deus, sou cheio de falha. E o que a graça fez em nós? Nada. O que preenche a nossa vida é a falha, é o pecado. Não há virtudes do Evangelho que possam ser ressaltadas, onde as pessoas até falam, de fato é um pecador, mas olha, tem coisas nele que se não for Deus, não é ninguém. Glória a Deus. Não é? Então assim, eu sou um pecador sendo trabalhado, mas as virtudes do Evangelho precisam estar evidenciadas na minha vida. Eu ainda estou sendo trabalhado, santificado. Mas essa esquiva não olha para mim não, olha para Deus, conversa fiada. Até a pessoa pode falar, eu quero ver Deus mesmo. Eu quero, agora eu estou curioso, eu quero ver Deus, me mostra Deus. Aí Deus falou, eu também quero que você mostre aí, Deus. Mostra aí. Porque eu já me revelei a você. Você já sabe quem eu sou. Mostra para ele quem eu sou na tua vida, na relação com a tua esposa, com os teus filhos, na ética no trabalho, quem você é como cidadão, nos bastidores. Mostra para ele quem eu sou. Ou quem eu posso ser na sua vida e na vida dele também. Não é, amados? Então a gente precisa entender essa dinâmica aí, senão fica muito fácil a gente transferir tudo para Deus. Então a gente elabora isso aí em outras matérias também, de uma forma mais exemplificada. Vamos aqui saltar para a questão do rei. Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Se não der para concluir agora aqui... ele está como sacerdote aqui, né? É isso. Tá falando sobre isso. Isso, aí eu dei uma encerrada aqui. Encerrada assim, né? Poderia falar tantas outras coisas, mas a gente... Eu acho que já deu pra gente ter uma noção aí, não deu, amados? Sim, sobre a questão do sacerdote? Tá? Se vocês quiserem depois lá no grupo, no privado, ainda me pedir mais, tá? Conteúdo e reflexão sobre esse ponto, bora lá. Vamos fazer a aula que ela saia da classe aqui também. Sobre rei agora. Então, o ofício de Jesus como rei, tá? O Messias como rei governaria sobre tudo e sobre todos. Hebreus, ainda em Hebreus, vamos lá para Hebreus? Hebreus capítulo 7. Versículos de número 1 ao 3. Hebreus capítulo 7, versículos 1 ao 3. Falando agora sobre Jesus no seu ofício de rei, tá? Messias como um rei. Diz assim, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, quer dizer o nome, né? Melquisedeque, rei de justiça. Ó, o texto já dá a interpretação do nome do cabra lá no hebraico. Melqui, rei, Sedeque, né? Sedequeno. Então, primeiramente, por interpretação, rei de justiça. E também depois, rei de Salém, que no caso é Jerusalém, rei de paz, né? Que é rei de paz, Shalom, Shalem. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos tentar entender aqui esse texto e o que isso significa. Primeiro, esse homem, Melquisedeque, não é que ele não tinha pai e não tinha mãe. Não tem como, né, irmão? É um ser humano que teve pai, teve mãe, tá certo? Mas a sua genealogia não é contada. Com esse propósito de exemplificar, de ser um tipo de Jesus, que não tem, como a genealogia não está registrada, então, não tem registro do seu começo e não tem da sua morte. Não é que ele não nasceu, não é que ele não morreu, mas, né, intencionalmente a Bíblia já deixou essa questão aqui para exemplificar Jesus, que é sem princípio de dias e sem fim de dias. Ao mesmo tempo que ele é rei dessa cidade de Salém, que depois foi conhecida como Jerusalém, né, cidade de paz, ele era um rei e era um sacerdote também, antes do sacerdócio levítico, antes de Moisés, antes de toda aquela estrutura e tal. Então olha como ele prefigura, Jesus é sacerdote desde sempre, e ele era rei. Então esse rei sacerdócio, exemplificado nessa figura humana de Melquisedeque, isso é transferido para Jesus, o texto diz isso, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, que exerce, né, o sacerdócio e também o reinado. Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, 18.
A gente está falando como Jesus no ofício de rei, tá? Como rei. Capítulo de número 28, versículo de número 18. Próprio Jesus, ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O que eu quero agora começar a refletir com vocês sobre Jesus como sendo soberano. Ele é rei, soberano. A gente vê uma distorção. Nós vamos ter uma matéria chamada Batalha Espiritual. E tem um movimento, eu não sei se vai ser muita glória quando chegar a matéria em si, né? Muito polêmico isso. Mas vamos lá. Eu acho até que não é tanto, mas vamos lá. Queridos, Jesus, ele é Deus, não é isso a conclusão que nós chegamos? Jesus é Deus. Sendo Deus, ele é o único Deus. Sendo o único Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus não tem rival, equivalente. Deus não está disputando nada com ninguém. Mesmo porque não teria ninguém equiparado a Deus para que ele disputasse. Deus é Senhor de tudo e de todos, não é? Deus é infinitamente maior, poderoso e aquela coisa toda, e tudo que ele cria é infinitamente o oposto lá para baixo, inferior. Jesus é Deus. Jesus é rei, é soberano. Todas as coisas estão sujeitas à soberania e ao poder de Jesus. Ele diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. O livro de Apocalipse nos mostra isso com a maior clareza do mundo, onde Jesus vem no final da história humana fazer o que tem que fazer, destrói todo esse império humano, toda essa fúria satânica, com um soprinho da boca. Figuradamente, mas só para mostrar, não tem dificuldade nenhuma. E ele diz: eu mesmo, só eu, sem ninguém, resolvi a parada. Eu estou parafraseando Isaías 63, tá? 63 isso, 63, 65, né? Tanto é que o livro de Apocalipse, no capítulo 19, mostra o exército de Jesus, assim, que representa todos os salvos, em todas as eras e tal, e Jesus vem para justamente acabar com essa palhaçada desse povo aqui na terra e dos demônios, né? Querendo tomar o seu governo e achando que são Deus. E aí o que acontece? Jesus vem sozinho, o nome dele é a palavra de Deus, ele tem muitos diademas na cabeça, representa que ele nunca perdeu uma batalha em toda a história humana e celestial, né? As coroas e tal, enfim. E tem um bocado de coisa escrito lá: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquela coisa toda. E esse exército está vestido de linho branco e fino. Eu nunca vi um exército em toda a história da humanidade ter um uniforme branco, por vários motivos. Camuflagem, higiene, inclusive. O cara passar ali alguns dias sem lavar a roupa, imagina se for branco, o negócio fica, né? E aí esse exército não entra na batalha mais. Eles não descem para pelejar. A gente fica num negócio aí que a gente acha que são os defensores de Cristo, né? Os advogados de Jeová. A gente pensa que se não for a gente, Jesus está perdido. Se a gente não entrar nas questões, o que será da igreja de Jesus? Amados, Jesus dá conta sozinho desse negócio. A gente faz, na verdade, desde sempre, Israel e a igreja, faz de tudo para acabar com o plano de Deus. Se depender da gente, do nosso esforço, do nosso engajamento, da nossa fé, da nossa dedicação, o reino de Deus estava falido há muito tempo. Não é? Então Jesus aqui, ele é rei, ele é soberano. Agora o que eu quero também pontuar aqui com vocês, que está no capítulo 6 de João, verso 15, é que assim, Jesus ele veio para ser rei, mas não como os que o receberam quiseram fazê-lo rei. Por que os líderes religiosos, por que Israel, por que os judeus rejeitam Cristo? Porque ele não veio atendendo às expectativas que eles tinham nas profecias do rei Davi, que dizia que o filho de Davi viria, e eles pensando que era semelhante a Davi. Quando Jesus veio, o contexto histórico é que os romanos oprimiam Israel, dominavam Israel, cobravam impostos. Então assim, era um servo de Roma, Jerusalém. O que eles esperavam? O que o Messias fizesse, o que Davi fez, que libertou Israel do jugo das outras nações. Davi fez isso, impôs respeito em todas as outras nações, né?
Então Davi foi o cara que projetou, Deus através de Davi, foi o cara que projetou Israel para o mundo, ser respeitado. Os caras tremiam, lá vem aí o povo, mas não por causa do povo, por causa do Jeová, Deus que vinha, né? Tanto é que os profetas diziam, ó, esquenta a cabeça não, vocês não precisam se preocupar não, a peleja é de Deus, não é de vocês. Põe aí um sacerdote no meio, aí na frente, vai cantando, vai subindo a ladeira, vai louvando a Deus. E eles foram fazendo isso aí, Deus destruindo todos os povos assim, e o povo só cantando, louvando e tal, aquela coisa toda. Eu acho engraçado que hoje às vezes a gente pensa que a gente tem condição de resolver as questões que não tem. É Deus, amados. Não é pra gente. Tem uma música, eu não vou cantar aqui por motivos óbvios que vocês já viram, né? Não vou cantar, tá? Mas a música antiga, inclusive, que diz o seguinte, Deus dizendo na música, né? Ou melhor, o autor dizendo que Deus poderia dizer. Vocês entenderam, né? É porque diz assim, meu, somente meu, é todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vocês lembram? Alguém lembra dessa música? Meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, o Paulo César Baruch que regravou esse trem antigo, mas procurem lá. Se vocês me lembrarem, eu jogo no grupo, tá? E aí vocês hoje à noite, antes de dormir, antes das 12 badaladas noturnas, escutem esse louvor e vocês vão lembrar aqui da mensagem. Que Deus diz, meu... Acho que é, né? Deve ser, não sei. Meu, somente meu, é todo o trabalho. E qual que é o nosso trabalho? Descansar em Deus, amados. Eu não estou dizendo de uma passividade. Eu estou dizendo que é Deus que está conduzindo a história humana e é Ele que nos levará em triunfo em Cristo Jesus, apesar de nós. Esse pensamento não nos leva à passividade, pelo contrário, nos leva ao engajamento, à esperança e o descanso da nossa alma, que é Deus que está nos convocando para aquilo que Ele está fazendo. Nós somos cooperadores de Deus. A gente não é operador do negócio, a gente é cooperador. Tem um chefe, tem uma liderança. Né? É ele que está. Até um dia eu vi um irmão falando assim: eu acho que eu não sou nem cooperador. Tão humilde que ele falou, sou Vocês não entenderam? Não? Deixa eu falar. A questão é, amados, o João 6:15. Essas horas piada também, né? Tá tão bom o começo da aula, né, meu? No espírito, né? Acho que é esse lanche aí que tá me atrapalhando. Então vamos lá. João capítulo 6, versículo de número 15. Deixa eu falar o contexto para vocês, antes que nós possamos ler juntos. O contexto é o seguinte: Jesus, ele multiplicou os pães, fez um milagre, encheu o bucho do povo, satisfez o povo. Foi esse Jesus, esse líder nosso que faz milagres, sustenta a nossa vida, que dá pão, carro bom, casa boa, projeção social, salário bom, que nos faz entrar em multinacional, que nos exalta no meio dos inimigos. É bom demais, hein? Vamos fazê-lo rei. Vamos coroá-lo. Quem que não quer um rei desse, mano? É difícil, é muito doido também, né? Tem uns que é doido, até para isso. E aí é interessante que Jesus, ele fala aqui, que ele sabia, sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Por que Jesus não aceitou? Por que Jesus aceita isso na entrada de Jerusalém lá, por exemplo, e aqui não aceita? Porque aqui a motivação era equivocada. Quando ele foi preso lá, que o Herodes, né? Pilatos, o Herodes, toda vez eu me confundo. Um dos dois lá. Ele falou assim, tu é rei mesmo? Eu disse, para isso eu nasci, né? Isso não é soberba, é só conhecimento de quem é, né? Para isso eu nasci. Mas o meu reino não é desse mundo, porque se fosse, os meus súditos estariam aqui lutando comigo. Não é desse mundo, sou rei de fato, nasci para isso. Ele nasce rei, inclusive. Todos nascem príncipe e depois se tornam rei. Ele nasceu rei já. E aí o que acontece? Aqui as motivações eram erradas. Jesus, você não aceita isso não. E aí Jesus dá um discurso duro para esse povo. Você sabe o que vocês querem? Vocês querem um rei que só sirva vocês. Um rei que satisfaça o ventre de vocês. Esse evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade, esse Jesus que não confronta, não trata pecado, caráter, não exige responsabilidade. Esse evangelho gourmet que a gente tem muitas vezes visto servido por aí. E aí é tão interessante que os milhares, agora não lembro se é 5 mil, 7 mil, não é um bocado assim, né? 5 mil. 5 mil, como diz a teologia refinada acadêmica, vazaram, foram embora. Jesus olha,
ver 12, se fosse eu, ou pelo menos eu tenho 12 na sala de aula, né? Se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Eu não quero ninguém me seguindo por motivações erradas, e sim pelo entendimento de quem eu sou, não do que eu posso fazer, pelo fato de quem eu sou. Aí o que Pedro responde, amados? Vocês não lembram desse texto? Senhor. Não é possível que só tu sabe isso, não. Vamos lá, amados, vocês conhecem? Os irmãos no meio do caminho desistiram. É pra quem, né? Pra quem? Quem, mano? Ok. É pra quem? Pra quem? Isso. Só o Senhor tem a palavra. Você só tu, Senhor, tem palavra de Deus. É pra quem? Eu não falei isso no começo da matéria, não? Esse tu aí, porque o povo era meio da Ó, né? Amados, ó, o capítulo 6, o verso 68, está escrito. Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde é o que falam, mas nem tudo o que falam é o que Deus disse. Então, o que tem de gente falando que Deus nunca disse, que a Bíblia não está registrado, a gente vai perceber ao longo do curso que tem muita coisa. E uma das coisas é isso. Falando, André, mas você é chato demais. Para quem? Isso. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu, Jesus, tens a palavra de vida eterna. Amados, ó, eu não sou chato, não. Isso aqui tem uma diferença. Isso faz uma diferença. Preste atenção aqui. No próprio livro de João, no capítulo 4, Jesus já tinha se encontrado com uma mulher samaritana que tinha perguntado para Jesus o seguinte: descobriu que ele é profeta, vamos tirar uma dúvida teológica, onde que se adora? Aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Os judeus dizem que é Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui. Onde é que se adora? Jesus não, mulher. Nem na Batista, nem na Assembleia, nem na Metodista, nem na Presbiteriana, nem na Brasil para Cristo, nem na Quadrangular, nem ali que Jesus foi e já volta, tem umas igrejas assim, né? Hoje eu vi nós somos o ponto zero do cristianismo. Que isso? Eu vou passar para vocês a placa da igreja. Nós somos tá registrado, tá? Nós somos o ponto zero do cristianismo. É o ponto zero. Então assim, onde se adora? Em lugar nenhum, porque a hora vem, agora é, né? Primeiro, Deus é espírito. E importa aqueles que o adorem, em espírito e em verdade. O Pai é espírito. Nem em Jerusalém, porque vai chegar a hora, mulher, que nem nesses dois lugares vão ser adorados. E a hora já chegou. Então a adoração, e por outro lado, tá vendo como as pessoas vão para o extremo? Não precisa de igreja? Não precisa. Mas é só lá? Também não. Né? A gente é desequilibrado por natureza, como eu falei já. Mas a questão é, então Jesus diz para a mulher, em espírito e em verdade. É em Cristo. Jesus é o locus de Deus, onde nós nos encontramos. Não há lugares, amados. A vida eterna não está numa teologia, numa corrente teológica, numa denominação, na boca de meia dúzia de pastores, teólogos e pregadores. Está em Cristo. Seja, pois, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É em Cristo que nós nos encontramos com Deus. Porque eu vejo essa questão, não é na religião protestante. Os evangélicos. Não. Você acha que Deus vai se limitar a nós? Esse movimento que está cada vez mais em frangalhos, se deteriorando, sem moral, sem credibilidade, mas está crescendo como um câncer em volume, mas sem saúde nenhuma. Uma deformidade no corpo de Cristo que a gente tem visto na história. Isso não é privilégio de agora, a gente vai estudar a história, depois a gente vai ver lá que foram mais de 1000 anos também nesse processo de destruição, até vir reforma e depois a gente começar tudo de novo. Estou falando, a gente só faz coisa para destruir o que Jesus está construindo, né? Mas a questão é, então é em Cristo, ele é rei, mas pelos motivos que a gente vai ver que deve ser reconhecido. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus